Muito boa noite a todos vocês. Eu sou Solange Folha Verde e estou aqui na GVCast. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e no YouTube também. E hoje eu estou com uma pessoa que de coração é sensacional. Boa noite, seu Fabrício. Muito boa noite, Solange. Obrigado pela apresentação. Já avisei todo mundo. É Já quero que mesmo? seja um dos principais episódios. Vamos fazer isso aqui acontecer. Que legal! Vamos fazer isso aqui Isso acontecer. aí. Olha, eu tô aqui com o Fabrício. Eu conheci ele numa oportunidade maravilhosa, né, dentro da nossa empresa. E hoje a gente vai bater um papo sobre tecnologia, sobre negócio e sobre outras coisas Empreendedorismo, também. sobre dados, sobre dificuldades do dia a dia, sobre operação. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu sei que eu tenho Perfeito. aqui na minha ficha, mas é extensa. Eu estudo até em Harvard. Estudei em Olha só. Harvard. Olha só, Estudei em diga Harvard. pra Era um mim. sonho de criança. Era um sonho. Jura? O que Sim, você era um foi sonho de fazer criança. lá? Fui estudar sobre inteligência artificial. Fazer uma certificação em inteligência artificial. Eu já atuo na área. Inteligência artificial tá no hype agora, né? Mas a gente já atua com isso há alguns bons anos. Mas me apresentando, né? Eu sou hoje. A gente tem uma operação de consultoria, né? Representativa no mercado. A gente já atende algumas empresas grandes, consideráveis. Tenho mais ou menos 20 anos aí de carreira na área de tecnologia. E tem 5 anos que eu saí completamente da área técnica, completamente, com viés, e tô mais na parte de negócios, né? Então hoje eu consigo atuar porque eu identifiquei uma lacuna no mercado. Na verdade, uma oportunidade. Ou as pessoas elas eram muito técnicas, ou elas eram muito de negócio. Então eu aprendi que hoje eu funciono como uma ponte entre a tecnologia e o negócio. É muito difícil você ter um cara técnico que conhece um pouco mais de negócio. Então fui me especializando nisso. Então, tanto que eu fui para Harvard para fazer a certificação em inteligência artificial com viés de negócio, porque o viés técnico eu já tinha. Então, como que a gente pode usar a tecnologia como motor de crescimento das empresas, que é exatamente o tema que a gente vai falar hoje. Olha, eu acho isso extremamente interessante, porque quando você fala assim, num viés técnico e um negócio, eu também me vejo não como técnico, como operacional. Perfeito. Né? Perfeito. São aqueles empreendedores que estão presos como eu, né? Eu sei que sou eu, preso ali na operação, no dia a dia, nos problemas, e às vezes eu esqueço de alavancar os negócios, Mas você olhar para um acredita? outro horizonte. Mas você acredita nessa história que a gente tem que sair do operacional? Não acredito. Eu A gente também não não. consegue sair 100%. E a gente não deve sair. Eu acho que não existe uma resposta certa, né? Mas o que eu acredito? Eu acho que 80% do tempo a gente tem que estar olhando para o lado estratégico e 20% a gente está no operacional. Eu acho que todo empreendedor que sai completamente do operacional, ele está deixando muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Você acha, você colocou aqui, ó, uma coisa que eu coloquei aqui. Vamos Porque lá. a maioria das empresas já tem dados valiosos e ainda assim travam o crescimento. Essa é Eu uma coloquei informação. algumas perguntas aqui porque é muito vasto o conhecimento desse rapaz. Então a gente precisa, às vezes, até anotar, mas vamos lá. Sabe por quê? Vamos começar falando sobre uma coisa muito legal. Não é, assim, 8 em cada 10 empresas que a gente chega, muitas vezes não é falta de tecnologia, nem é falta de dados. Boa parte das empresas já tem tecnologia, já tem dados, mas não conseguem tomar decisões a respeito disso. Mas por quê? É aí onde a gente chega. A tecnologia, ela não tem contexto. A gente não consegue que a tecnologia decida. A gente hoje em dia até consegue um pouco com a inteligência artificial. Mas eu costumo dizer assim, você precisa dar um contexto, a tecnologia precisa entender do teu negócio. E quem melhor entende né? Quem entende melhor sobre a tua operação, sobre o teu dia a dia do que você mesmo. Então, muitas vezes, por a gente estar preso no operacional, a gente acha ou entende ou pressupõe que a gente não está inovando ou que a gente não está crescendo o negócio, sendo que, na verdade, a gente está vivendo o próprio operacional da empresa. Então, o que eu falo? Por exemplo, você tem uma operação de educação, certo? Então você tem os seus alunos, você tem as notas dos alunos, você tem todas as atividades que esses alunos fazem, você tem provas, você tem aulas práticas, você tem aulas teóricas, tudo isso já é dado. Diz uma coisa para mim, como é que eu consigo transformar dados brutos em estratégias? Legal, Isso pergunta genial. É
um nó na minha cabeça, Isso. tá? Então, vamos lá. Que eu tô tomando uma consultoria hoje, Consultoria ao vivo. né? Consultoria ao vivo, tá certo? Vamos lá. Ó, e aqui já vem a primeira sacada que eu acho que é muito legal. A gente nunca primeiro pergunta pela tecnologia. A gente sempre pergunta primeiro pela dor. Que problema do meu negócio hoje eu preciso resolver? Então, essa é a primeira dica que é a melhor. Então, um exemplo. Poxa, se o meu processo de venda, se eu não estou crescendo quanto efetivamente eu gostaria, aí eu vou olhar os meus dados de venda. Então, primeiro é sempre o problema. É sempre a dor. E é isso que hoje as pessoas estão errando muito quando elas falam sobre inteligência artificial. Elas falam assim, poxa, eu quero colocar inteligência artificial dentro do meu negócio. Já começou errado. Qual o problema do seu negócio hoje que, um exemplo, tira margem, ou que impede que o teu negócio cresça, ou que faz com que o teu cliente não recompre alguma coisa tua? Aí nós vamos olhar para os dados disso e vamos ver se cabe inteligência artificial para resolver. Então a gente tem que fazer a pergunta o contrário. Vou te dar esse exemplo. Como que eu vou analisar os dados da... Não. Qual problema eu vou resolver primeiro? Então, nesse caso, igual eu tô te falando assim, todo empreendedor quer crescer o teu negócio, certo? Para eu crescer o meu negócio, a primeira coisa que eu preciso entender é qual que é o meu ciclo de venda? Ou seja, quanto tempo demora para qualquer pessoa se tornar um cliente meu? Isso já é uma informação. Isso já é um dado. Por quê? Se eu sei quanto tempo dura o meu ciclo de vendas, por exemplo, eu já consigo ter uma previsibilidade. Então, isso é um dado bruto que se torna estratégico. Então, se a partir do momento que um lead, um exemplo, via WhatsApp, chegou e ele levou 15 a 20 dias para ser convertido em um cliente, um exemplo, eu vou analisar uma massa de dados, ou seja, eu não vou analisar um lead só para que eu tenha uma métrica. Mas se depois de 100, 150, 200 leads, esse número fica entre 15, 20, 25 dias, eu já tenho uma métrica que eu sei que o meu ciclo de venda dura 20 dias. Nossa. Então essa já é uma informação interessante, entende? Porque o seu ciclo de venda dura menos do que um mês. Então qualquer investimento que você faça numa mídia, alguma coisa, tem que retornar em menos de um mês. Então você já consegue estruturar um plano de ação onde qualquer investimento precisa ter um retorno em pelo menos um mês. É interessante isso, Fabrício, porque eu enxergo que você, por exemplo, você deu falou de um local específico que é o comercial, que é da o empresa, coração, né? Que é o coração, que sem comercial, sem estratégia, a empresa morre. Tem gente que diz que existem 2 departamentos nas empresas, né? Marketing. O comercial e o resto. Ó, comercial e o resto. O marketing que me perdoe, viu? O marketing tá junto no comercial, um pouquinho ali, né? Perdoe. Mas o que eu entendo é assim, que você pode fazer uma análise de dados da empresa inteira. Por departamento. E ver aonde está o gargalo ali e aonde cabe a inteligência artificial. Exatamente. E aí, partindo disso, a gente consegue entender o fluxo. Vou te dar um exemplo. Muita gente, às vezes, vendas e financeiro. São os 2 problemas principais. Quando eu vou analisar financeiro, um exemplo, as pessoas reclamam, às vezes, de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um sintoma, não é um problema. Ele é um sintoma. Por quê? Se o meu fluxo de caixa tem um problema, ou eu estou comprando mal, ou eu estou vendendo mal. Então, eu preciso ajustar o tempo de compra ou o tempo de recebimento. Entende? Então, a partir de um dado que eu tenho, eu vou analisar. Poxa, será que eu estou comprando mal? Então, qual que é o processo que eu tenho, eventualmente, de compra? Aí eu vou identificar. Etapa 1, etapa 2, quantos dias leva em cada etapa. Processo de venda. Eu vou identificar o meu ciclo de venda. E isso pode ter um gargalo. Gente, isso é uma análise detalhada. Detalhada. Porque que faz aqui toda a diferença. Eu consigo escolher. Às vezes a gente quer vender para ter faturamento, mas às vezes você escalar uma empresa com um processo de venda errado pode te quebrar. Eu tive assim uma experiência com uma pessoa, né, que está aqui sentado na minha frente, que batendo o olho eu escolhi a Ferrari, né? E na verdade quando você olha... Era a Ferrari ou a Ford, lembra? Ou a Ford. Pra mim, até falei, bom, acho que a Ferrari ou a Ford é melhor porque é nacional. Era a Ford, lembra? Porque ela faturava mais, vendia muito mais em número de quantidade de veículos, mas a margem era brutalmente inferior. Então, quer dizer, você olha o pacote por fora, né? Não, e na verdade... a escala, né? E na verdade, isso é
é muito tendencioso nosso olhar o número. Então, eu sempre gosto de dizer que faturamento é vaidade e margem é soberania. Porque é isso, às vezes eu prefiro faturar um pouco menos e ter mais margem. Então, tem muita gente que fala, poxa, e não existe certo ou errado aqui. Existe a preferência de cada um e o que para cada negócio faz mais sentido, um exemplo. Mas tem gente que prefere vender mais para mais gente com menos margem. Tem gente que prefere vender menos para um grupo menor de pessoas com mais margem. Gente, isso é muito, muito importante, porque é um olhar que eu tenho certeza que tem muito empreendedor que não tem esse olhar. Que não né? tem. Você fica naquele batidão do dia a dia, entra, cai, pinga, você vê ali, você paga, vai aqui, corre. Ai, a conta tá cheia, mas quando eu vou ver lá atrás, a minha margem é minúscula, não cobre o que eu preciso. Bom, isso é de uma inteligência... E aí eu vou te falar uma coisa. Imagina, vou te falar uma coisa. A única forma hoje que a gente tem de melhorar a margem de um negócio sem levar em consideração ajuste de imposto, esse tipo de coisa, e sem mudar o modelo de negócio, é tecnologia. Então a tecnologia proporciona que eu faça automação, que eu identifique que esses dados que estão brutos se tornem insights. E a partir disso, sem eu mudar nada do negócio, eu consigo mudar a margem dele. Qual é o ponto de atenção que esse empresário tem que ter? Qual é, dentro da empresa, o que ele tem que olhar para dizer assim, você, né, como especialista, eu tenho que ter essa atenção para poder alavancar, para eu poder escalar, para ter margem. Qual é Perfeito. o que eu preciso estar ali de olho? Eu vou linkar com a primeira coisa que você me falou. A primeira coisa que ele tem que olhar é para dentro, não é para fora. Ele não precisa de uma tecnologia nova, ele não precisa de um software novo, ele precisa olhar para a operação dele e entender por quê. A partir do momento que eu olho para a operação, eu vou enxergar produtos que não dão margem e eu estou insistindo em vender. Entende? Então, às vezes eu estou queimando caixa da empresa para vender um produto que eu empato. Ou eu não estou investindo tanto que eu precisaria para vender num produto que me dá margem. Entende? Então, às vezes eu vendo menos de um produto que me dá margem e vendo muito mais de um produto que me come caixa. Eu vou usar de novo, vou plagiar aqui, né? Eu preciso investir no que o ponteiro A gente precisa saber onde o ponteiro... Isso, a gente precisa saber, principalmente, onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro? Então a gente começa, eu sempre inicio por um processo de fazer um raio-x da empresa completa. Essa semana, faz 15 dias, eu sentei e olhei onde está o dinheiro e a gente está estruturando um evento aonde está o dinheiro. E é o pontapé inicial. Mas... Porque muitas vezes as informações, eu tenho uma frase que é assim, ó, a gente não precisa de mais tecnologia, a gente precisa de mais clareza. Então, a partir do momento que a gente consegue ter clareza, a gente consegue se mover. Então, eu falo muito isso, clareza move. Então, a partir do momento que eu consigo ter clareza de onde eu estou pisando, o que eu estou fazendo, como que isso funciona, onde eu tenho margem, onde eu não tenho margem, onde eu consigo ter eficiência, onde eu não consigo, eu sei exatamente onde colocar o pé, eu sei onde retirar o pé, eu tenho previsibilidade. Então, claro que a gente não vai ter 100% de certeza em nada. Empreendedorismo é não ter certeza de absolutamente nada, é planejar tudo e o castelo, né, desfaz a cada dia. De vez em quando, né, o castelo de uma desfaz a cada semana para dia. outra o cenário muda, O cenário mas muda. A gente resiste. Entende? Mas se a gente tiver clareza de onde a gente está tateando e como que a gente está fazendo isso, a chance é muito maior. A chance é muito maior. Aonde os empresários erram em escolher um sistema, uma tecnologia, muitos são leigos, né? Eu vou dizer pela minha trajetória acadêmica, muitos investidores não, mas empreendedores, né, que empreendem na educação não conhecem as questões tecnológicas. Perfeito. Eu sou ótima em acadêmico. Mas é a grande maioria que o diga, né? Sou tão boa que eu não consigo passar para ninguém o que eu preciso para que desenhe alguma coisa para mim. Isso é horrível. Sim. Né? Se eu tivesse uma tecnologia, já estou dando um spoiler. Um spoiler. Se eu tivesse tecnologia, qualquer um poderia ir lá e operar com muito mais facilidade, em vez de estar tudo dentro da minha cabeça. Perfeito. Né? Aonde o empresário erra em escolher? Às vezes ele compra um sistema, olha, eu já vou lá na frente. Ele compra um sistema pronto, ele compra um sistema customizado, ele compra, sei lá, tem tanta coisa. Você que é da área diz para nós. Sim. O grande problema
é comprar qualquer tipo de tecnologia que não resolva uma dor. Então a gente vai voltar a falar sobre dores. Então um exemplo, poxa, se eu for para educação, se eu for para qualquer tipo de negócio, o que a tecnologia faz? A tecnologia vai amplificar, ou ela vai simplificar, ou ela vai automatizar algum processo. Então se você não tiver um processo claro, muito bem desenhado, então é a mesma coisa, eu chegar numa operação financeira ou de faturamento, um exemplo. Faturamento é onde a gente mais automatiza. Por quê? Você pega uma empresa muito grande, ela vai ter um número de pedidos gigante para processar. De repente, cada um em um formato diferente. Então você vai ter que ter ali um número X de pessoas, processando um a um, inserindo num sistema, tudo, tal, tal, tal. Qual que é a dor desse cara? É automação, não é sistema mais. Entende? Então, a grande dificuldade é que uma pessoa de tecnologia, ela só passa a englobar uma empresa depois que essa empresa já tem um porte muito grande, que é a figura que a gente chama de CTO, né? Que é um chefe de tecnologia. Só que as empresas, elas começam a pensar num papel de CTO a partir de 50, 80 milhões de faturamento por ano, que já é um faturamento super considerável. Então, elas vão crescendo, igual eu brinco, pela intuição, no feeling. Então, todos os processos, muitas vezes, tá com o fundador, tá com o CEO, ele faz muita coisa, ele acaba, de uma forma até muito natural, trazendo tudo muito para ele. Porque, poxa, ele vai organizando, ele monta. Então, o financeiro muitas vezes responde para ele, o comercial responde para ele, o marketing responde para ele. E tá tudo certo, porque dessa forma, muitas vezes a gente inicia um negócio sem ter, né, um caminhão de investimento para organizar e estruturar uma empresa. Então, a grande dificuldade é essa, porque é muito difícil você ter um empreendedor, seja da área que for, que tenha um viés tecnológico. Entende? Porque você consegue nascer certo. Hoje em dia, a inteligência artificial é a primeira tecnologia da história que deixa de priorizar o grande empresário e prioriza o pequeno e médio empresário. Todas as tecnologias que foram até hoje criadas e lançadas, elas sempre priorizaram o grande empresário, quem tinha mais grana, mais Quem bala tinha na bala agulha. na agulha. Entende? Quem tinha grana. Agora é diferente. A inteligência artificial ela é mais democrática. Porque imagina assim, ó, faz uma analogia como se uma empresa fosse um barco. Então, uma empresa de pequeno e médio porte é um iate. Pô, é um baita barco. Um iate é um barco muito bonito, tudo. Imagina uma empresa grande, ela é um transatlântico. Então, para você manobrar um iate ou manobrar um transatlântico, é bem diferente, não é verdade? Então, hoje, para uma empresa grande, de um porte grande, colocar inteligência artificial é muito mais complicado, exige alguns passos adicionais do que uma empresa pequena. Entende? Então, o empresário hoje que consegue ter um domínio mínimo da tecnologia, ele consegue automatizar, começar essa empresa com um pouco de, né, com o mínimo que seja de tecnologia e já ter muito resultado. Que é o que eu falo, consegue crescer faturamento sem necessariamente precisar crescer time junto. Isso é muito importante, não que a presença humana, o colaborador, ele sempre vai ser necessário, Sempre, mas vai sempre. otimizar custos, erros, Vai otimizar né? custo, vai otimizar erro e principalmente vai trazer produtividade. Esse é o ponto. Né? Ninguém vai ficar sem emprego. Eu gosto sempre de dizer isso. Inteligência artificial não vai tirar o emprego de ninguém. O que vai tirar o emprego das pessoas eventualmente é uma outra pessoa da mesma área que saiba utilizar a inteligência artificial. Você falou tudo. Eu vou tocar num ponto agora que eu queria saber a sua opinião e, na Claro. verdade, o que você pensa sobre isso. Perfeito, vamos lá. Geração X, a minha geração, tá? Que tá chegando perto dos 60, aí, Perfeito. 70. E a nossa geração nova, que é a geração Z, e mais aí para trás, para frente, sei lá, é tanta geração agora. Como é que você enxerga essa tecnologia? Como é que você encara esses CEOs mais experientes, não vou falar antigos, senão vocês vão me matar, né? mais experientes com essas novas demandas do mercado para não morrer. Como é que você encara, como é que você faz isso, como você faz essa interlocução e mostra para ele que é necessário? Sim, aí eu vou te falar uma coisa genial. A geração X, toda a galera ali, 50, 60 anos, são os que vão ser melhor beneficiados disso. Não são os mais jovens. Sabe por quê?
A gente só consegue tirar um proveito muito legal da inteligência artificial se eu entregar um contexto. Então, com a tecnologia que eu tenho hoje, se eu colocar qualquer informação, ela vai me retornar qualquer informação. Se eu colocar um prompt, que é a forma o qual a gente se conecta em linguagem natural, com a inteligência artificial, e aquilo for muito simples, ele vai me dar uma resposta muito simples que eu não vou conseguir, aquilo não vai ter valor. Então é nessa hora que o cabelinho branco, bagagem, experiência, consegue especificar um contexto mais detalhado, com mais experiência. Então a geração mais experiente, para não dizer mais velha agora, tem uma oportunidade gigante. Porque tem essa bagagem que o mais novo não tem. O mais novo ele tem a facilidade na adaptação tecnológica, um exemplo. Mas não tem a experiência, não tem a bagagem. Na nossa empresa, eu incentivo eles a usarem. Sim, e tem que incentivar mesmo. Eu incentivo por quê? Porque é uma ferramenta nova, é uma ferramenta que vai dar algum subsídio para eles. Mas chega para mim coisas sem sentido. Sim. Por quê? Porque não tem bagagem, não tem conteúdo, não tem vocabulário. Não tem parametrização. Não tem parametrização, Exatamente. não tem vivência do negócio. Exatamente. Então não adianta você alimentar a IA, a inteligência artificial, se você não tem bagagem. Se você alimentar com pouco, ela vai vir pouco. Exatamente. Então, eu assisti esses dias, faz uns 15 dias, mais ou menos, assim, um outro vídeo que foi muito legal. Eu acho que a IA... Isso é um viés já diferente, mas que eu achei sensacional, eu acho que vale a pena a gente falar. A IA, ela vai trazer um senso de humanidade de volta. Então, possivelmente, para a gente conseguir um resultado legal, eu vou ter que escrever melhor. Eu vou ter que pensar melhor. Putz, isso é fantástico. Entende? Porque se eu, eventualmente, pensar da forma que eu penso assistindo um vídeo pela internet, o resultado daquilo vai ser muito inferior, vai ser muito ruim. Então eu vou ter que escrever melhor, eu vou ter que pontuar melhor. Quanto melhor a informação que eu inserir, melhor vai ser o resultado que eu vou ter. Então, a IA, eu não acredito num futuro apocalíptico, que a gente vai ter uma super inteligência, que eu acredito sim, que daqui a alguns anos a gente possivelmente vai ter algumas ferramentas e algumas tecnologias que possam ser mais inteligentes que a gente. Sabe qual é o meu sonho? Qual? Gente, eu queria uma máquina de lavar e passar tudo junto! Isso acho que vai acontecer. Tudo junto! Sabe, eu detesto ferro, eu odeio ferro. Eu sou dona de casa, gente. Tem alguém que gosta? Tem gente que gosta de passar roupa. Mas meu sonho é ter uma máquina de lavar e passar tudo junto. Ela já sai seca, passada, de preferência no cabide. Não ri, Rogério. A parte do cabide pode ser mais fácil, né? Falei o nome dele errado? É Rogério, né? Mas é verdade, é uma oportunidade da gente voltar um pouco e ser um pouco mais humano. Porque lá na frente, podem falar o que for, né? Na tecnologia, tem a turma mais apocalíptica, tem a turma que é um pouco mais pé no chão, vamos dizer assim. Eu já sou um cara que pensa um pouco mais diferente. Eu acho que a tecnologia ela vai evoluir a um ponto. Você vai, não sei, os homens, alguém vai assistir futebol de robô? Ninguém vai. Ninguém. Então eu acho que existem duas possibilidades, né? A IA ela vem trazer um tempo a mais pra gente, que eventualmente, poxa, o que eu vou fazer com o meu tempo que sobra? Porque eventualmente eu posso ser 2 vezes mais produtivo? Posso, mas eventualmente eu não preciso ser 2 vezes mais produtivo todos os dias. Entende? Eu posso ser 2 vezes mais produtivo em um dia e no outro dia eu posso ficar mais livre, posso cuidar mais do meu corpo, estar mais com as minhas filhas, posso me tornar um pouco mais humano. Deixa eu tocar mais num ponto que eu acho que todos aí que empreendem, e mesmo quem é CLT, que vive para o trabalho, que vive para a empresa, você tem vida? Então, eu acredito muito que a gente pula de desequilíbrio em desequilíbrio. Eu acho que é uma falácia a gente falar que existe equilíbrio. Eu não acredito em equilíbrio. Eu acho que a gente pula de desequilíbrio em desequilíbrio e a gente faz um acordo em relação a isso. Tá tudo bem você trabalhar 16, 18 horas por um tempo. Tá tudo bem, eventualmente, você perder, sei lá, uma festa na escola do teu filho porque você eventualmente teve que... Uma vez.
Tá tudo bem, sabe? Então, eu acredito que a gente vai pulando de desequilíbrio em desequilíbrio. Então, eu acho que a inteligência artificial, principalmente para o empreendedor, pequeno e médio empresário, vem trazer um pouco mais dessa liberdade. Olha só, você falou coisas aí extremamente importantes. Você falou, olha que coisa linda, você falou que o mais experiente, essa geração dos 50, Sim, 60, sim, 70... Eles continuam bons e úteis, porque eles Sim, e têm ficarão, conteúdo. e existirá uma classe de consumo, porque essas pessoas vão viver mais, muito com mais. mais qualidade. A inteligência artificial, a tecnologia vai me dar mais qualidade de vida, pensando no quê? Em tempo. Eu vou ter tempo para cuidar mais de mim, eu vou ter tempo para ficar com a minha filha, com meu marido, com quem for. Exatamente. Quer dizer, é benéfico. É benéfico, é super. Eu acho que a gente não pode olhar como, poxa, é um hype. Eu acho que se falou demais. Eu acho que a gente evidenciou demais, até porque nunca na história uma tecnologia foi tão velozmente, nunca foi tão rápida a adoção de uma tecnologia como foi com a inteligência artificial. E ainda assim existe muito campo e muita gente que nunca usou. Mas foi um negócio assim que, pum, de repente estava no celular. Eu nem percebi. Exatamente. Mas ela já existia. Já existia. Conta pra nós um pouquinho. Já existia há muito tempo. A inteligência artificial que a gente fala hoje é mais o ChatGPT, a inteligência artificial generativa. Isso. Mas eu já desenvolvo projetos de precificação dinâmica, um exemplo, há mais de 8 anos, mais de 6 anos. E isso já é inteligência artificial, com outro nome, que a gente chama de machine learning. Então imagina assim, ó, vou te dar um exemplo prático. Quando a demanda de um produto está muito alta, eventualmente tem muita gente buscando, eu tenho uma oferta muito grande, eu posso automaticamente subir meu preço. Eu não dependo de uma ação humana, isso é um algoritmo de inteligência artificial. Se eu tenho uma demanda muito baixa, eu tenho um estoque muito alto, eu automaticamente posso baixar o preço. Isso eu posso fazer de maneira automática o dia inteiro. Então tem várias empresas, e-commerce, sites de principalmente locação de carro hoje em dia que já tem essa tecnologia faz muitos anos. Vou lá atrás de novo. Você falou assim, olha, essa inteligência artificial não veio para o grande, veio para o médio e pequeno. Isso. Quer dizer, um micro, um médio, ele tem na mão dele. Ele tem na mão dele. Então hoje qualquer processo operacional da sua empresa, pelo menos na metade do tempo hoje você faz. Seja um processo comercial, seja avaliar um relatório, seja fechar um mês, qualquer coisa, seja estruturar, organizar, qualquer coisa que seja, hoje você faz em pelo menos metade do tempo. Falando de inteligência artificial, como é que eu, usando a inteligência artificial, eu consigo destravar, ir para um outro nível dentro da empresa, tirar desperdício, ter mais lucro, ter mais receita ou ter mais margem? Como é que você enxerga isso? Perfeito. Aí a gente vai pensar, ó, você quer ter mais lucro e você quer ter mais margem, certo? Para eu ter mais lucro e eu ter mais margem, o que eu preciso fazer? Vamos lá, me ajuda. Eu preciso gastar menos. Tem que gastar menos. E ganhar mais. E ganhar mais. Dentro de qualquer processo de venda, não certo? tem muita receita. Isso. Elaborada. Então vamos imaginar um curso presencial. Então, você vai listar ali todos os gastos, eventualmente, que você tenha num curso presencial. Então, você vai ter lá, desde a elaboração dessa turma, aí você vai ter o processo de captar esses alunos, você vai, eventualmente, organizar os professores, todo o processo até você fazer esse evento presencial. O processo de captação dos alunos, como que vai ser feito? Por exemplo, poxa, vai ser feito via marketing, não vai ser feito via marketing, eu vou ter anúncios. Só a parte de anúncios hoje, tem IA que já faz automático os anúncios. Que a gente nem precisa de absolutamente nada. Você só escolhe o orçamento. E os criativos, um exemplo. Todo o processo de classificação, a IA já faz sozinha. Ele faz a pesquisa, ele vê o que precisa. Isso. Se eventualmente esse anúncio que já foi feito por uma IA encaminhar esses possíveis alunos para um WhatsApp, hoje eu já tenho SDRs, né? Que são os agentes que atendem o WhatsApp e respondem os alunos 24 horas por dia. Então, se a gente fosse imaginar, aqui a gente já eliminou um gestor de tráfego e aqui a gente já eliminou uma equipe de SDRs. Depende do volume de leads que você atenderia. Então, isso já é margem. Isso já é margem. Com certeza. E aí eu vou falar, poxa, mas você, né, você acabou de falar que não é para demitir ninguém. Exatamente, porque a partir do momento, se eu tenho um SDR autônomo atendendo muita gente, essa galera que estava classificando esses leads passa a fechar os negócios. Então, essas pessoas vão estudar e vão evoluir enquanto profissionais também. Então, concorda? Faz muito mais sentido, em vez dessa
pessoa ficar classificando leads no WhatsApp o dia inteiro, faz muito mais sentido eu comissionar ela entendendo um processo de vendas e passar a fazer o processo completo de venda. Então, possivelmente, ela evolua enquanto carreira e ganhe mais. Porque se ela está comissionada, enquanto um agente está fazendo um trabalho mais braçal. Eu costumo dizer assim, todo trabalho que eventualmente é um pouco mais braçal, seja repetitivo, a gente consegue pôr inteligência artificial. E aí, se ele é um pouco mais braçal, mais repetitivo, automaticamente eu já corto margem. Então, imagine uma empresa, igual eu falei, uma empresa grande, que tenha um processo de faturamento que às vezes tenha 10, 15 pessoas. Não existe isso mais. Você sabe que nessa minha trajetória aí de 30 anos na educação, em especial na educação superior, eu vejo uma resistência muito grande, olha gente, não me levem a mal o que eu vou falar, mas uma resistência muito grande em inovar em sistemas acadêmicos. Tá? Será que é porque sempre deu certo dessa forma? É uma coisa assim, não deu certo, porque eu vivenciei isso na pele. Né, as coisas que não funcionam. Então, eu fico pensando, por que não investir? Né? Por que não dar uma experiência melhor? Tem instituições que têm uma experiência melhor para o seu aluno e tal, mas a experiência da sua mão de obra atrás é horrível. Sim. O manuseio daquilo é horrível. Que influencia diretamente na margem. Que influencia diretamente na margem. Mas sabe... eu acho que isso, a resposta, pode ser que eu não dê uma resposta mais, né, exata, mas eu acho que a resposta disso vem muito de um contexto e de um conceito onde a tecnologia sempre foi olhada como um custo e não como um motor, uma alavanca de crescimento. Eu vou esperar passar esse meu momento aí de muitas coisas fazendo ao mesmo tempo, mas eu vou escrever um artigo sobre isso. Eu acho que vale muito a pena. Eu vou buscar, porque é o meu dia a dia, e eu queria mostrar para esses grandes empresários da educação que vale a pena investir. Sim. Eu não estou puxando o saco das pessoas que fazem tecnologia, não, tá? Mas eu acho... Sim, essa galera é muito legal. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Porque quem consome dentro das instituições, eu digo os colaboradores, tem muita dificuldade. Mas aí existe agora um paradoxo. Qual deles? Se essas instituições não adotarem tecnologia daqui para frente, elas vão deixar de existir. É isso que a gente vai falar até agora. Era opcional. Gostei. Depois da pandemia também lascou o pau da goiabeira, né? Até agora era opcional. Então hoje, se eu quiser saber qualquer informação sobre qualquer coisa, eu pesquiso no ChatGPT. A GV tem algumas parcerias, tem instituições que são nossas parceiras que estão além, sabe, com a tecnologia, se preocupa com isso, como a UVV, né, a Universidade de Vila Velha, e outras também que a gente trabalha, a Unicid, a Santa Casa, a Estácio. Enfim, todas essas tecnologias que são colocadas estão um pouco mais à frente, mas eu vivi num momento que não se olhava para isso mesmo, mas até pouco tempo. Mas é normal, por quê? Porque a tecnologia, ela era muito destinada às grandes empresas, exigia-se muito investimento. Faz muito sentido o que você está falando. Só que agora deixa de ser opcional. Sabe por quê? Porque o conhecimento, ele vai chegar uma hora que o conhecimento vai se tornar um commodity. Vai chegar uma hora. E aí, onde a gente vai ganhar? Você tem ideia? Aonde? Na minha opinião, claro. Na experiência do cliente. Na maneira o qual o cliente aprende. E em qual ambiente o cliente atende. Hoje também, a hora que eu estava me maquiando, tinha um professor, o professor Rogério Tacani, que estava lá comigo, que é de fisioterapia, né? Ele sentou lá para conversar comigo enquanto a gente estava terminando a maquiagem. E eu falei para ele, escuta, como eu e ele, somos os dois, assim, de uma época que o ensino era só realmente presencial. Né? Quando começou esse negócio de EAD, eu nem tinha polo. Falava, bicho, isso não funciona. Sim. Olha que horrível. E hoje eu sou dona de polo. Isso é horroroso.
Não é uma adaptação. Né? Seria horroroso se você não se adaptasse. Então, mas depois eu comecei a buscar coisas de valores, comecei a buscar lá fora, isso existe há muito Existe há tempo lá muito fora. tempo. Você fazer essas... Nós, brasileiros, é que não estávamos Habituados, sim. acostumados e termos aquela disciplina para fazer isso. Isso, Né? exatamente. Essa universidade lá fora, que você fez, já esqueci o nome, Harvard. ela tem um monte Tem de um certificação. monte. EAD, né? Eu busco para saber como é que é. Quer dizer, é a gente que teria que ter se preparado um pouco antes, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Né? E só foi possível fazer isso tudo através da tecnologia. E aí eu tava conversando com ele, falei pra ele, poxa vida, vamos pensar num curso misto aí, num híbrido, vamos gravar as aulas. Ele falou pra mim, gravar as aulas? Não, gravar as aulas, não. Ele deixou um pouquinho mais, viu, Walter? Para de me dar bronca. Rogério deixou. Ele tá falando assim, ó, tá aqui, ó. Essa produção é 5 minutos, 5 minutos. Não é 5 minutos, não. Eu tenho mais 18. Vamos falar. Gente, aqui é tudo uma brincadeira, é ao vivo e eu gosto assim, desse jeito. Aí eu tava conversando com ele, ele falou assim pra mim, não, meu curso não dá. Eu falei, mas vai ter que dar. Eu também tenho cursos que eu prefiro milhões de vezes presencial. Mas eu acredito na tecnologia que a gente consiga mesclar isso. Isso, e eu acredito que a gente também vai ter que repensar a forma de ensinar. Gostei disso. Fala Entende? Aí. Porque muitas vezes não adianta a gente tentar colocar alguma coisa quadrada dentro de um espaço redondo. Eu acho que agora, eu acredito, gente, olha como ele é bonitinho, como ele é bonitinho. Eu acredito muito que a gente vai viver, a gente tá vivendo a terceira revolução industrial. Então, isso eu vim lendo isso, e entende? É mesmo. Então, a forma de aprender vai mudar, a forma de ensinar vai mudar. E a gente tem que começar a ouvir, poxa, a gente tem que começar a se perceber. De que forma que a gente tá usando para aprender agora. Porque o nosso hábito também mudou. Só que a gente não percebe. Então, se a gente começar a se perceber de que maneira que a gente aprende, de que maneira que a gente busca informação, a gente começa a perceber que o hábito de aprendizado já mudou. Mas a gente ainda não se adaptou. Enquanto massa. Entende? Então, hoje você já vê escolas infantis, um exemplo, que começam a ensinar soft skill. Adoro isso. Eu acho bárbaro. Robótica. Gestão de tempo, robótica, planejamento. Entende? Apresentação. Entende? Então, eles entenderam que a jogada não é mais aquela coisa muito certinha, daquela forma. Não, a primeira pessoa precisa conseguir lidar com ela, com o sentimento, entender como ela aprende, porque as pessoas são diferentes. Isso eu vou falar o que eu sempre falo, né? A sala de aula, a escola é um jardim zoológico, onde eu tenho gato, periquito, papagaio, cobra e tudo mais. Eu não posso forçar o cachorro a voar. Perfeito, é isso aí. Porque se eu forçar o cachorro a voar, ele vai se quebrar, ele não vai nem latir, nem mais correr. Perfeito. E a gente tira a essência do cachorro, certo? E muito menos me lamber. Perfeito. Então, que eu adoro. Então, assim, eu falo que é a escola dos bichos, não tem essa, eu quando dou aula. E outra coisa, essa coisa da educação, da esteira, e das caixinhas prontas. Puxa a caixinha, joga lá dentro. Não! Isso. Pode parar. É isso aí. Isso eu já falo há muitos anos. Não existe. Cada ser é de uma maneira. E eu não vejo a tecnologia como muitos enxergam para a educação uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que veio para somar. Veio para somar. Eu acho que não tem como dissociar. Não tem. E aí, assim, vou falar uma coisa que é o que eu acredito. A tecnologia, hoje, ela é vista como um departamento. Certo? Então, assim como eu tenho comercial, tenho vendas, todos os financeiros, né? RH, todos os departamentos. A tecnologia é vista como uma. Sabe o que está acontecendo agora? A tecnologia está saindo como um departamento e ela está indo para o centro. Ela está se tornando uma espinha dorsal de todos os negócios. Então, RH com tecnologia. Comercial com tecnologia. Vendas com tecnologia. Financeiro com tecnologia. Marketing com tecnologia. Então, a tecnologia deixa de ser um departamento e ela passa a ser uma espinha dorsal. Caraca. Então, quem entender isso
com uma velocidade maior, vai sair muito na frente. Então, a tecnologia hoje vai proporcionar que daqui a alguns anos, claro, pequenas e médias empresas tenham as mesmas oportunidades de grandes empresas. E isso é genial. E isso é muito legal. Dá um Então, exemplo. quem souber, exatamente, se a gente for imaginar, como que uma grande empresa faz investimento para ter, sei lá, mais alunos? Vamos imaginar uma grande escola, uma grande instituição de ensino superior. Como que ela faz hoje para ter mais alunos? Ela investe em tráfego pago, Uhum. ela faz mídia no metrô, Perfeito. ela faz nos ônibus, ela coloca na televisão, no futebol, Perfeito. no BBB, ela coloca... Qual dessas opções É. que você me falou, que você, na sua experiência, que você acredita que daria retorno mais rápido e com uma gestão de risco menor? O que você acha? Pode falar, não tem certo ou errado. Manda ver. Gente, que loucura! Eu sou experiente nisso, mas não sou experiente no comercial. Mas você me falou tráfego pago, Eu metrô. arrisco em tráfego pago e PAP, porta a porta e B2B. É o que Sim. a gente faz. Tudo isso uma Tá. empresa pequena hoje pode fazer. Então, se você quiser prospectar, por exemplo, como que você aumenta significativamente um faturamento? Um exemplo, eu posso vender um produto mais caro, certo? Então, se eu posso vender um produto mais caro, eu posso escolher um ICP, ou seja, eu posso escolher um cliente ideal melhor. Então, eu posso ter o mesmo curso de oratória para um público. Opa! E posso ter um curso de oratória para um outro público. Sim. Se eu vender um curso de oratória para um executivo através do LinkedIn, eu posso cobrar um preço. Essa oportunidade eu tenho para uma grande empresa e para uma pequena empresa. Então, Isso é se eu usar verdade. a tecnologia para eu buscar e captar esses executivos pelo LinkedIn, qualquer ferramenta B2B hoje que eu tenha, eu alcanço esses executivos. E se eu tiver um branding muito bem estruturado da empresa, eu capto. Entende? Então, isso um grande empresário e um pequeno empresário faz. Então, o que precisa? Esse pequeno empresário precisa estar munido de informação, de estratégia, para ele conseguir vislumbrar o mundo de oportunidade que hoje está na frente dele. Gente, o Fabrício, ele é um case de sucesso. Olha só. Tá? Olha só, não, é sim. Você acha? Eu acho não, eu Obrigado. tenho certeza, eu não uso as palavras acho. Eu queria que você contasse um pouquinho, uma palhinha da tua história Claro, para os nossos telespectadores. claro. Queria que você colocasse, como você sempre coloca, esse coração tão grande aí, É e que eu com acho que é o tanta que- emoção que você fez isso. Sim, porque eu acredito muito na educação, né? Por isso que um dos meus sonhos era estudar em Harvard. Eu comecei de baixo, estagiário, normal, né? Eu entrei na área de tecnologia porque meu irmão deu certo em tecnologia na época. Meu irmão é mais velho, tem 6 anos a mais. Então foi aquela coisa que meus pais olharam e falaram: ó, ele deu certo lá, você vai no mesmo caminho. Porque esse negócio parece ser muito bom. E, poxa, legal. E aí eu fiz o técnico em informática. Na época existia, né? O primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Nossa, 3 anos de 3 técnico. anos de técnico em informática. O ensino médio já voltado ao sim, técnico em sim, agora que eu informática. entendi. Sim, Isso. E aí foi muito legal, porque no segundo ano eu já passei a estudar à noite, porque eu arrumei um emprego. Quer dizer, te abriu portas E me abriu no mercado. muita porta, muito novo. Então eu com 16 para 17 anos eu já estava empregado, já estagiava em empresas grandes assim. E dali eu não parei mais. E aí há 14 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer meu sócio, que na época eu entrei como estagiário dele, foi muito legal. Porque o que aconteceu? Eu já vinha em outras empresas, já tinha feito muita coisa legal, só que eu queria trabalhar para uma grande empresa. Era meu sonho trabalhar para uma grande empresa. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer curso dessa grande empresa na época, foi muito legal. E abriram uma vaga de estágio. E você E eu já ganhava muito bem. Eu reduzi, assim, drasticamente meu salário. Acho que essa história eu nunca tinha te falado, né? Não, eu fiz uma coisa parecida. Mas meu salário foi pra, tipo, 1/5 do valor. Assim. eu não Eu lembro desci que tanto. na época... Não, eu desci bastante. Eu ganhava menos de um salário mínimo, assim. Foi loucura total. Quer dizer, olha... Mas eu fiz isso porque na época eu não era casado, morava com os meus pais. Eu devia ter acho que Podia. uns 21. Ainda, né? Podia. Tive o privilégio de poder escolher.
E aí o que aconteceu? Eu tive o privilégio de poder escolher e tive o privilégio de encontrar um mentor sensacional, que eu falo dele hoje de coração aberto, assim. Por quê? Eu joguei limpo, falei, olha, a vaga é para estágio, legal. Eu quero uma oportunidade de mostrar que eu topo começar por baixo, desde que eu possa, num curto espaço de tempo, mostrar o que eu sei, né? Poxa, e evoluir dentro da empresa. 4 meses depois, eu estava ganhando 7 vezes mais. E de Caraca! lá, fui evoluindo. E hoje, eu fui estagiário dele, hoje ele é meu sócio, meu mentor Eu tenho e uma conselheiro história na assim. empresa hoje. Eu também não posso me queixar, não. Eu troquei não foi assim como você foi drasticamente, Foi. mas eu troquei 30% menos, Sim, porque eu queria e vir já para a significa. universidade. Sim, E eu tinha uma filha. sim. E minha Não, mãe, igual eu falei. e minha mãe me chamava de louca. Falei, eu vou. Mas geralmente são as melhores decisões da vida, né? Né? Eu arrisquei e não me arrependo. Sim, Você eu foi também em não. 3, 4 meses. Eu, em 1 ano, eu já estava voando, dando Sim. aula fora. Enfim. E eu dei muita sorte. Valeu a pena, né? Valeu a pena noite sem dormir, estudando, valeu a pena. Hoje eu me preocupo com outras coisas, Sim. mas a minha trajetória foi uma trajetória bacana, como a sua, para você chegar até aqui. Me diz outra coisa. Claro. Neste mundo que a gente vive hoje, quer dizer que a gente não vai viver mais sem tecnologia. Eu acredito que não. A gente já não vive sem. Ah, sim, como é que se trabalha sem computador? A gente já não Na vive minha sem. época não era assim, não, meu A bem. gente já não vive Hoje sem. acaba a luz, tá todo mundo no café. Sim. Não tem computador, não tem nada, tá no celular lá, porque não tem A gente já não vive computador. sem. A gente já não vive sem. Caraca. Eu acredito que muito nisso. Eu loucura. acho que a tecnologia vai evoluir ao ponto da gente se tornar mais humano. E mais feliz. E mais feliz. Eu acredito nisso. Eu acho que assim, não é nem o que eu acredito, é a maneira o qual eu lido com a tecnologia na minha vida hoje. Hoje eu tenho muitas automações dentro da própria empresa com inteligência artificial que me proporcionam trabalhar alguns dias 4, 5, 6 horas. Mas eu não deixei de entregar o que eu tinha que entregar nas mesmas 8 horas. Então, eventualmente, eu posso buscar minha filha na escola num horário, às vezes, que estaria dentro do meu horário de trabalho, ou, eventualmente, eu posso simplesmente descansar. Que hoje em dia, se a gente for olhar 99 pontos, para não falar 100, se a gente perguntar para qualquer pessoa aqui, está cansado? Todo mundo vai responder que sim. A cara do Rogério, tá. Todo mundo vai responder que sim. Todo mundo cansado. Então, acho que é isso. Acho que devolve um pouco de liberdade pra gente, sabe? Liberdade. Isso aí. A tua mulher agradece. Eu agradeço. A minha mente agradece. Ela agradece sem dúvida, mas quando a gente consegue estar mais conectado com a gente mesmo, com a nossa essência, com a nossa vida, eu acho que a gente merece um tempo com a gente mesmo também. Merece estar um tempo com a família, com certeza, mas a gente ganhar um tempo pra gente mesmo, eu acho que é um dos melhores presentes que a tecnologia pode proporcionar. Antes da gente finalizar, que eu finalizo com um bate-bola bem provocante. Adoro. Vende teu peixe. Vendo meu peixe. Fala o que você faz. Certo. Aonde a gente te acha. Gente, é maravilhoso. Ó, no Instagram, fabricioribeiro.br. No LinkedIn eu posto conteúdo todo santo dia. LinkedIn eu estou ferrenho, adoro, é uma rede que eu gosto muito. Vendendo meu peixe. Eu costumo dizer assim, ó, se você é um empresário ou uma empresária que quer vender mais, quer ter mais margem, quer evoluir o teu negócio, eu consigo ser a ponte entre a tecnologia e o negócio. Hoje eu consigo dizer com tranquilidade que eu entendo muito sobre negócios, entendo muito sobre tecnologia. Hoje é muito difícil você encontrar um profissional no mercado que consiga ser essa ponte. Ele fala assim, mas ele é modesto, tá? Ele entende muito de tecnologia, ele entende muito de negócio e entende de gente. Sim. Que gosta de gente. Sim. E faz gente feliz. Porque, na verdade, não existe negócio sem gente. Não existe. Tem que ter alguém nem que for pra apertar o botão. E eu cheguei aqui porque as pessoas me olharam, as pessoas me deram oportunidade, as pessoas me permitiram fazer. Então, eu acho que a gente tem que olhar pro que deu certo e fazer igual. É sempre um passo a mais, não é? Eu acredito muito nisso. Eu olho para a história dos meus pais e digo que eu tenho que dar um passo a mais deles, mas a partir daquilo que eu aprendi. Então é a mesma coisa. Pra gente finalizar, em uma palavra, dinheiro. Dinheiro? Liberdade. Pra mim, dinheiro é liberdade. Amo dinheiro. Mas não amo o dinheiro. Amo o que o dinheiro me proporciona.
Família. Família, essência, né? Filhos. Transformação. Depois que eu me tornei pai, cada uma das minhas filhas me tornou, basicamente, me trouxe uma personalidade diferente. Eu acho que o que eu sou hoje, meu Deus, é completamente diferente do que eu era. Me transformou completamente. Empreender. Empreender, uma palavra só? Vai, eu deixo você falar um pouquinho mais. Um desafio e adrenalina, eu diria. Tem um pouquinho de vício na coisa, né? É um desafio, mas vicia. Viciante? Vicia. A gente não consegue A gente ficar não consegue sem, soltar, exatamente. Putz, grilo, eu queria ficar vendendo coco, mas não consigo. Só ir ali Essa na história praia. ninguém acredita. Você vai ficar 2 dias vendendo coco. 2 dias. 2 no máximo. E Deus? Deus, eu acho que é a essência. Eu acho que, assim, uma das coisas que, graças a Deus, que eu não tenho é falta de fé. Porque eu acho que se eu tenho fé, qualquer dificuldade, e às vezes simplesmente de eu parar e chorar. Falar assim, tá muito difícil. Eu não acredito E que você faça isso. graças a Deus, choro bastante. Eu acho que, assim, ó, as pessoas, a gente só tem que aprender que a gente não pode sangrar em tanque de tubarão. Vixe, eu vi isso outro dia. A gente só tem que saber aonde a gente chora, com quem a gente chora. Se a gente sangrar em um tanque de tubarão, o que vai acontecer com você? Comido! Então a gente tem que aprender as pessoas que a gente tem que falar, as pessoas que podem nos ouvir. Então, pra mim, Deus é essência, é fé. Eu sou um cara de muita fé, independente de qualquer religião, enfim. Sou um cara de... Sempre tive muita fé. Sempre fui muito otimista. Muito legal. Fabrício, Obrigado. infelizmente, Poderíamos ficar aqui o dia, né? Ao dia, à noite, são assuntos que eu gosto demais de falar. Eu tenho muito a agradecer. Imagina, eu que agradeço Que eu pelo sei convite, o foi teu, muito bom. teu tempo também, as suas atividades diárias, mas eu quero te trazer mais vezes. Claro. É um programa tô sempre ainda aqui. pequeno, mas a gente começou Hoje. fazem só 4 meses e já tá caminhando, né? Tá indo, tá tomando corpo. E eu adorei te ouvir mais muito uma bom. vez, né? Você é o máximo. Obrigado, Quando eu crescer, imagina. eu quero ser pronto. igual você, né? Porque, olha, você é um orgulho de qualquer mãe e pai. Olha só, obrigado, Você imagina. é mesmo um orgulho. A gente tá trabalhando pra isso. Na verdade, agora tem que dar orgulho pros filhos, né? Não é isso? Obrigado, Sol, de verdade. A gente vai obrigado encerrar. mesmo. Eu Claro, quero que obrigado. você encerre dando um recado naquela Certo. câmera pro teu público, pros teus clientes, para quem você Pensar. quiser, no microfone. Claro, claro. Ó, Eu acho que de microfone. uma forma assertiva, tô aqui. Tô aqui junto com ele. Um recado legal. Eu acho que pensa sobre isso que eu falei, sobre o quanto a tecnologia pode trazer a gente de volta a ser uma pessoa mais humana. Eu escutei isso tem mais ou menos uns 15 ou 20 dias, eu achei isso tão legal. Isso faz muito sentido. O quanto a tecnologia, não só a inteligência artificial, né, que a gente citou um pouco aqui, a gente está precisando resgatar um pouquinho essa essência, ler mais, colocar um pouco o pé mais no chão, pisar mais na terra, né? Sair um pouquinho da tela. Então, usa a tecnologia para que vocês consigam voltar e ser um pouquinho mais humano. Acho que é isso aí. Meu bárbaro, Certo. bárbaro, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Sol. Eu que agradeço muito, de verdade. muito Pelo convite e volto sempre quando vocês quiserem. Com certeza. Meus lindos e minhas lindas, estamos agora encerrando o 24º, Walter. 23º, ó, eu tô errando, mas no 23º episódio. Muito feliz, foi um bate-papo muito leve e eu quero lembrar que vocês entrem nas nossas redes sociais, no YouTube, nos marquem lá, manda pra mamãe, pro papai, pro vizinho, pro amigo, pro inimigo, pra quem você quiser. E o meu recado é, eu gosto de gente que faz gente feliz. Eu sei que eu tenho mais uma palavrinha, mas minha cabeça hoje esqueceu. Mas eu adoro gente. E gente vai sempre precisar, com a IA ou sem a IA. Beijo.